Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos começar a nossa devocional. Você vai me indicando aí, se você puder, se está tudo bem, se você está me ouvindo bem, se tá tudo positivo aí com seu áudio, viu? Estou aqui ainda compartilhando, espero que você também possa fazer isso, possa compartilhar, possa marcar as pessoas para que os irmãos possam participar conosco e estarmos juntos nessa manhã em mais uma devocional nessa quinta pela manhã, viu? Eu vou a partir dessa semana abrir uma conversa com o pessoal da comunicação, né? Avaliando aí como é que estão a nossa participação, para nós avaliarmos que na medida em que as atividades, né, em algumas cidades e também no Rio de Janeiro estão voltando, né? Como é que está a disponibilidade dos irmãos de estarmos juntos nesse horário, às 10 da manhã. Na última semana, né, nós já tivemos um número menor e vamos acompanhar aí como é que estão os números de participações nesse horário, porque de repente se os irmãos estão voltando às suas atividades aos poucos, retomando as suas atividades profissionais, não há problema algum que a gente possa não deixar de ter esse momento, mas de repente trazê-lo para o horário como o horário da reunião de oração, né? Trazer para quinta-feira à noite, um pouco mais tarde. Bom, vamos ver aí, se você inclusive quiser dar a sua opinião aí nos comentários, né? A respeito do horário da nossa devocional, desse nosso encontro de quinta. Se você julga que é legal que a gente permaneça às 10 da manhã, ou se você concorda que o fato de algumas pessoas já estarem retomando suas atividades profissionais, as coisas voltando a funcionar, se seria mais proveitoso a gente se reunir também às quintas-feiras, né? A gente reúne terça e quinta, mas à noite e não pela manhã. Vê aí, diz aí o que você acha. E enquanto isso, que os irmãos estão entrando aí e se logando, você vai compartilhando e marcando aí, pessoal. Vamos divulgar esta palavra e esta mensagem. Hoje pela manhã nós vamos falar sobre um aspecto da palavra de Deus que muitas vezes ele é confundido e que nós precisamos pensar, né? Que é a respeito dos pobres, né? Os pobres. Mas não é o tema principal. Na verdade, essa devocional ela começou a partir de um momento de oração que ontem à noite eu estava assistindo uma entrevista do Gilberto Gil, no Pedro Bial, e eu gosto muito de Gilberto Gil, viu? Deixa eu dizer isso a você. Pegando a afirmação dos teólogos a respeito da graça comum, né? Que a graça comum é aquela ação divina que permeia todos os homens, todos os seres, toda a criação. Não exatamente a graça salvadora, mas aquilo que Justino Marte chamava lá no século II de o logos espermáticos, né? A semente do verbo, aquela semente que fecunda, ou mesmo aquilo que o apóstolo João falava no capítulo 1 do seu evangelho, que Jesus era a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo, né? Então há uma centelha divina, e esta graça comum eu acho que ela se manifestou de um modo um pouco mais abundante em algumas pessoas, e na minha opinião o Gilberto Gil é uma delas, e as suas letras, suas composições, enfim. E ontem, ouvindo uma entrevista, a entrevista dele, houve uma pergunta que naquele momento, na verdade, eu saí da entrevista e fui meditar a respeito daquilo, e acabou ensejando o tema que nós vamos falar hoje pela manhã, essa minha oração e essa minha devocional que foi feita ali ontem à noite, onde uma pergunta me chamou a atenção. O Pedro Bial ele faz a seguinte pergunta ao Gilberto Gil:
O que você tem a dizer a respeito da fé não religiosa? E o Gilberto Gil falou, não existe esta fé não religiosa. Há muita fé não religiosa. Há muita fé que não está necessariamente depositada na transcendência, no mistério. Há muita fé, há muitas crenças, há muitas convicções que vão quase se tornando religiosas, né? Que vão assumindo um caráter religioso a partir das pessoas passarem a pautar a sua existência com uma crença irrestrita a determinados princípios e valores que não se relacionam diretamente com o aspecto religioso da fé, mas um aspecto de uma fé não só, e também não a fé natural, porque há uma fé natural, né? Aquela fé natural que é o que faz você acreditar nas coisas, ter esperança e uma série de questões, e não necessariamente esta fé está em algo transcendente. Mas para além da fé natural e da fé religiosa, existe uma fé filosófica, uma fé racional. Existe uma fé ideológica. Essa foi a palavra, inclusive, que o Gil usou ontem. As ideologias, por exemplo, elas se constituem em um determinado pacote de coisas onde que as pessoas passam de forma às vezes irrestrita e extrema a simplesmente crer naquilo. E eu parei para refletir, e o Espírito Santo na hora me soprou um texto no meu coração, que nós vamos lê-lo aqui. Nós vamos ler 3 passagens bíblicas e vamos tentar conectá-las a partir de uma percepção mais ampla. Mas o Espírito diretamente me lançou ao texto da igreja de Laodiceia, na carta, capítulo 3 de Apocalipse, a carta à igreja de Laodiceia. Ali, naquele momento onde eu estava meditando naquela palavra, nas palavras de Jesus à igreja de Laodiceia, e essa reflexão foi disparada a partir dessa afirmação de que há uma fé, que ela é uma fé que não está depositada no mistério, mas ela está baseada e depositada num conjunto de crenças, sejam científicas, sejam filosóficas, sejam teorias de todo tipo de forma. O Frei Beto, por exemplo, tem um livro onde ele diz, e faz parte até do meu trabalho de final de curso na Faculdade de Teologia, eu faço essa citação, quando ele diz que em determinado momento o mercado se tornou um Deus para este século. O mercado se tornou um Deus, por exemplo, para a teoria neoliberal. E de modo que ele dita as regras, que ele determina as coisas. E chega um determinado momento que você até desconfia se os acontecimentos eles estão sendo produzidos por causalidades inevitáveis da vida, ou mesmo não inevitáveis, mas provocadas, mas de uma forma não arquitetada pelos homens, mas inconsequente, ou se de fato existe uma orquestração por trás de tudo, né? É sempre muito terrível, é sempre muito pavoroso a gente ver uma notícia como a de anteontem, da explosão em Beirute, e aquela catástrofe que matou mais de 100 pessoas, feriu mais de 4.000, e de repente você vê associado que imediatamente a catástrofe faz com que há um impacto nas bolsas de valores, o preço do barril do petróleo sobe, e aí começam a haver uns desdobramentos, porque parece que o mercado, e a gente já perde a noção de saber se o mercado está reagindo aos acontecimentos ou se os acontecimentos são provocados para que possam dar os determinados resultados que o mercado precisa. Enfim, tudo isso porque eu estou falando de uma fé, crenças que as pessoas passam a ter e passam a guiar a sua vida a partir destas crenças e dessas convicções. E qual é o grande perigo destas crenças, desta fé que não está depositada no mistério, mas que acaba trazendo para a nossa vida um conjunto de
de valores, um conjunto de normativo que passam a determinar a nossa cosmovisão. E isso é um perigo, especialmente para nós que somos cristãos, que deveríamos, como falamos aqui há 2 semanas atrás, na devocional de 2 semanas atrás, segundo o texto de 2 Coríntios, agora ninguém mais vemos segundo a carne, ninguém mais conhecemos segundo a carne. Ou seja, a perspectiva com a qual nós olhamos as pessoas e olhamos o mundo, ela sempre está mediada pela nossa consciência espiritual. E não dá para a gente separar isso, não dá para a gente segmentar. Não dá para a gente criar uma barreira e dizer que a minha consciência, a minha prática de fé religiosa, ela de certa forma não tem nada, e eu já vejo muita gente dizer isso, né? Não tem nada a ver com as minhas posições políticas, com as minhas predileções do ponto de vista filosófico, e como não tem nada a ver? Como as pessoas dizerem, não, fé e política não tem nada a ver? Claro que tem tudo a ver. E eu já falei sobre isso aqui, né? Mas não, a fé politizada não significa a fé partidarizada, né? Tornada num conceito partidário. Hoje nós temos, mais uma vez, o constrangimento de ter estampado nas páginas de jornais a figura de um pastor evangélico que, tornando-se deputado, é líder do governo na Câmara e que fez um pronunciamento de baixo calão, né, em relação ao ministro do Supremo, e eu não vou entrar no mérito se o ministro é bonito, feio, mas a perplexidade que me causou eu ver aquele pronunciamento por um pastor, e a imprensa hoje, pelo menos a fonte que eu li, foi bem benevolente, né? Porque não estampou o pastor evangélico, mas estampou na sua manchete deputado, né? Se retrata, admite que errou e coisa e tal. E ele chegou a falar, como eu disse, palavras de baixo calão. E é muito triste quando a gente vê essa mistura nefasta de fé e política. Mas não há como você segmentar, criar uma dicotomia da sua existência. E tem gente que é assim, tem gente que acha que a fé é aquela experiência dos ritos religiosos. Então, tem a ver com ele orar, ler a Bíblia, ir para a igreja, e essa fé não se conecta com nenhum dos outros valores, princípios, opções políticas, opções que ele faz na vida a respeito da sua cosmovisão, sua percepção social, sua análise social. E as pessoas acham que essas coisas estão desconectadas. É impossível que estejam. E nem deveriam estar. Porque o grande papel da Igreja de Cristo é exatamente fazer com que a experiência de Deus que vibra em nós, que ela possa impactar e influenciar o mundo. E nós temos os olhos da fé, nós andarmos e vivermos, interpretarmos a história a partir da perspectiva do reino de Deus. Nas suas dimensões temporais, nas suas dimensões escatológicas, nós precisamos ter este olhar. Nós não podemos dicotomizar a vida. E o que é dicotomizar? É aquela coisa do branco e preto, né? Essa dicotomia onde a gente divide as coisas, é aquela coisa que separa as coisas da carne e as coisas do espírito, as coisas de Deus e as coisas do mundo. Na vida do cristão, essas realidades não são dicotômicas, não são dissociáveis, elas são absolutamente associativas. Então não existe nenhum comportamento seu que você possa dizer aqui, isso aqui que eu estou fazendo é a minha espiritualidade. Isso aqui não, isso aqui é só uma coisa cotidiana e rotineira da minha vida. Não, a Bíblia diz que tudo que nós fazemos serve à glória de Deus. Uma vez eu fiz a experiência de fazer uma pergunta para um grupo de pessoas, e eu coloquei uma linha divisória no centro de uma lousa, e coloquei que uma das colunas era coisas que nós fazemos que são espirituais, e na outra coluna, coisas que nós fazemos que são coisas carnais. E eu fui dizendo palavras, né? Por exemplo, assistir TV, jogar futebol, ir ao cinema, ir à igreja, orar, ler a Bíblia, cantar, ir a uma festa,
fazer compras, lavar roupa, essas coisas que permeiam a nossa existência. E as pessoas iam alocando na coluna de coisas espirituais e de coisas carnais aquilo que era uma coisa e que era outra. E depois esse era o objetivo, eu peguei o apagador, apaguei a linha central e disse, esta linha não existe. Essa linha que divide na nossa vida aquilo que é espiritual e aquilo que é carnal, ela não existe. Toda a nossa existência faz parte da nossa espiritualidade. O que há é uma tensão entre os desejos da carne e as pulsões do espírito. Esta é uma tensão que há entre nós. As obras que são desejadas pelo pecado, que habita a nossa carne, e as obras que são desejadas pelo espírito. Entretanto, a síntese do que somos é toda a nossa espiritualidade. Então, se eu estou jogando bola, se eu estou vendo TV, se eu estou no cinema, se eu estou no teatro, se eu estou ouvindo música, se eu estou trabalhando, se eu estou cozinhando, se eu estou lendo a Bíblia, se eu estou na igreja, se eu estou orando, se eu estou cantando, louvando ao Senhor, toda a minha existência faz parte daquilo que eu sou e da minha espiritualidade. Então não pode existir um crente no mundo e um crente na igreja. E as pessoas, elas vivem segmentando a sua vida, né? Elas até têm é igual aquele quando a gente brincava de pique quando era criança, que a gente pedia licença, né? E a gente pedia licença, aí a gente estava ali, mas não podia ser pego. Tem gente que acha que a vida espiritual é assim, e criou-se até um jargão para isso, né? Quando a pessoa ela está dentro de um comportamento inadequado, inapropriado, ela diz assim, não, eu saí da graça. E as pessoas dicotomizam a graça de Deus. Eu estou na graça, estou fora da graça. Entrei na graça, saí na graça. Saí da graça. Estou fazendo coisa espiritual, agora estou fazendo coisa não espiritual. Irmãos, você é uma síntese, você é um ser integral. E Deus se relaciona contigo em toda a dimensão do seu ser. Era exatamente o maniqueísmo que permeava algumas igrejas do primeiro século, que queria estabelecer essa divisão de que o estoicismo e o hedonismo, dois pensamentos filosóficos, tratavam muito disso. Um dizia que aquilo que se faz por meio do corpo não interfere na dimensão do espírito, de modo que a vida podia ser vivida de qualquer modo, porque o que interessava era você preservar a dimensão da sua inteireza espiritual, desassociada de qualquer coisa que você produzisse por meio do corpo. E um outro pensamento que dizia que todo e qualquer prazer do corpo ele era prejudicial à evolução do espírito, e aí isso tinha que ser suprimido, reprimido e por aí vai. Então essas coisas o tempo inteiro foram influenciando a vivência cristã, uma dicotomia de separar coisas espirituais de coisas carnais, quando nós, na verdade, a ninguém conhecemos mais segundo a carne, diz o apóstolo Paulo, ou seja, o nosso olhar olha toda a existência a partir de olhos espirituais, a partir da realidade espiritual que se iluminou quando os nossos olhos abriram, e a conversão nada mais é do que você ter os olhos espirituais abertos para realidades que você não podia atingir, porque estávamos nós mortos nos pecados e delitos, estávamos limitados à dimensão racional, temporal da nossa existência, até que o Espírito Santo abre os nossos olhos e nos dá consciência das dimensões eternas, das dimensões transcendentes da nossa própria realidade. Então vamos ao texto que a gente vai hoje juntos estudar. E eu vou começar no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Eu disse, eu vou falar a respeito de uma fé que é a fé não religiosa. E o grande desafio nessa manhã é que a gente entenda que essa fé não religiosa, ela está presente no mundo, mas ela afeta profundamente a vida da igreja. E hoje, possivelmente, nós tenhamos pessoas que estão indo à igreja e que a dimensão transcendente ou religiosa ou mística da sua fé está tão somente relacionado
aquele modo com que elas vão buscar em Deus a sua ação sobrenatural. Elas creem no sobrenatural. Então elas creem no milagre, elas creem que Deus cura, elas creem que Jesus liberta, elas creem nas obras sobrenaturais que Deus pode fazer na vida delas. Mas elas organizam a sua existência a partir de uma fé que não é a fé neste mesmo sobrenatural. Elas não enxergam a sua existência a partir dos valores e dos critérios da fé. E o que elas trazem de sobrenatural para essa existência, na verdade, é aquilo que as aliena. Porque elas passam de ter a capacidade de ter uma ação efetiva e espiritual diante das realidades temporais e passam a espiritualizar. E quando eu digo você olhar o mundo com olhos espirituais, não é você espiritualizar as coisas. Não é você passar a ver demônio em tudo, diabo em tudo, e começar também a fazer essa dicotomia. Se acontecer alguma coisa boa é Deus, se acontecer alguma coisa ruim é o diabo. Não, não é essa espiritualização. De você olhar um problema, por exemplo, da realidade e você acreditar que ele vai ser resolvido por um milagre. Você olhar a pandemia de coronavírus e você julgar que se você orar muito, se a igreja orar muito, a pandemia vai acabar. Ainda que nós creiamos que Deus possa fazer milagres, nós não organizamos a nossa existência como se aquilo que faz parte da contingência, da temporalidade, estará o tempo inteiro sobre esta ação deste sobrenatural que vai fazer e desfazer conforme ou mercê das nossas querências. Então, quando eu digo olhar o mundo com olhos espirituais, eu não estou falando espiritualizar os acontecimentos, mas eu estou falando reagir aos acontecimentos, reagir aos fatos, se posicionar diante dos fatos, iluminado pela clareza espiritual dos valores da nossa fé, das verdades do Evangelho e, sobretudo, da consciência da graça de Deus e da obra redentora de Cristo Jesus. É muito diferente dessa espiritualização de ficar demonizando e divinizando coisas. Mas é a espiritualidade que me faz não moldar o meu pensamento, não pautar a minha existência, os meus juízos, os meus julgamentos a partir dos critérios que me são fornecidos por este século. E é disso que Paulo está falando em Romanos capítulo 12, quando ele diz: não vos conformeis com este século. Não molde, conformar é assumir a forma. Não assumam a forma, e tem gente que acha que essa forma tem a ver só com comportamentos morais, e não entendem que esta forma tem muito mais a ver com o modo como nós organizamos o nosso pensamento. Não construa a sua ideologia segundo a forma, segundo os preceitos e princípios das ideologias temporais. Então vamos ao texto, para eu não ficar, que eu já estou falando muito e a gente nem entrou no texto ainda. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Eu vou projetar aqui para você, viu? Tá aí. E nós vamos ler daqui apenas o versículo, até o versículo 3, né? O que me interessa mesmo é o versículo 3. Jesus, ele diz assim: vendo Jesus as multidões, relata o evangelista Mateus, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu vou ler de novo. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu vou ler pela terceira vez, só que agora eu vou substituir a palavra humildes
pela palavra que deveria ser a palavra correta aqui, que está na tradução corrigida, na Nova Versão Internacional, está na King James, está em todas as outras traduções, todas não, mas praticamente em quase todas as traduções bíblicas, que é a palavra grega adequada para esse texto. É a palavra que significa aqueles que estão em profunda miséria. A palavra aqui, mais do que apenas pobreza, é uma pobreza condicionada a uma condição quase de mendicância. De mendigância, perdão, até me confundi com a palavra. Então vamos lá. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, eu queria começar, antes de entrar no nosso tema em si, que é sobre a fé não religiosa, e vocês já vão entender a conexão deste versículo com o que nós vamos falar. Eu queria primeiro falar sobre o verso em si, sobre as bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, e que você também vai encontrar lá no Evangelho de Lucas, o Sermão da Montanha, que aqui em Mateus é o Sermão da Montanha, e que em Lucas é um sermão que não é na montanha, né? Ele é na planície, na praia, e é apenas uma questão de organização dos eventos que Mateus e Lucas vão fazendo, e Mateus naturalmente tem muito interesse em agrupar os sermões de Jesus num evento na montanha, porque não acredite que o Sermão da Montanha é um evento único, né, da narrativa dos evangelhos. Mateus, ele reúne vários elementos dos ensinamentos de Jesus e coloca e resume-os numa narrativa daquele evento onde Jesus ensina os discípulos na montanha. E por que Mateus organiza esses eventos e agrupa eles num único evento na montanha? Porque Mateus relaciona o seu evangelho com a figura de Moisés, a figura de Cristo, como sendo aquele que vai fazer o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Então, ao longo de todo o Antigo Testamento, você vai ver os profetas e Moisés proclamando a lei de cima da montanha, né? O pacto da aliança, escolhei o bem, ele sobe lá no Monte Gerizim e vai fazer toda aquela proclamação. Este cenário de ter aquele que está trazendo a mensagem de Deus, proclamando-a para o povo de cima da montanha, é a este cenário que Mateus se reporta ao concentrar os vários episódios, os vários ensinos de Jesus num sermão na montanha. E você vai ver esse mesmo sermão organizado por Lucas na praia, né? Jesus prega o sermão de dentro do barquinho, e ele se afasta e ali ele começa a pregar o sermão. E Lucas agrupa esse mesmo conjunto de ensinamentos já naquele episódio da praia. Ambos os eventos no monte e na praia são fatos que aconteceram na história de Jesus. Nenhum dos evangelistas inventou esses fatos. Ambos os fatos aconteceram. Jesus pregou sermões na montanha e pregou sermões na praia. Ele pregou o sermão do barquinho. O que os evangelistas fizeram é pegar o conjunto de ensinamentos de Jesus e associá-los ao evento da praia ou da montanha, conforme o objetivo do evangelho. Então não há nenhuma contradição nos textos, há apenas uma questão de em que capítulo nós vamos colocar esses ensinamentos aqui, né? Como o editor organizando um livro. E aí o editor Mateus diz assim, vou botar no capítulo da montanha, todas essas histórias vou botar lá no capítulo da montanha. E Lucas diz assim, não, no meu ponto de vista, essas histórias elas ficam bem, segundo o contexto da minha edição, que eu coloque elas lá no capítulo do mar. E ele bota lá no capítulo do mar. Para você entender a distinção entre os evangelistas em relação ao Sermão da Montanha. Então, Jesus está ensinando aos discípulos. E ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mais uma vez, comparando Mateus e Lucas, essa expressão pobre de espírito não aparece no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, pobre, é só pobre. E Lucas ainda faz questão de dar muita clareza que ele está falando, de que tipo de pobre que ele está falando. Porque ele associa essa pobreza à sua antítese, que é a riqueza.
Então Lucas não só fala dos pobres, como trata os pobres ali como empobrecidos, porque ele coloca os pobres em contraste com aqueles que acumulam bens e acumulam riquezas. Então, e Lucas dá materialidade a essas riquezas. Ele não está falando de alguma coisa que tem a ver... Tem gente até que usa a expressão pobre de espírito no sentido negativo, né? Olha que pobreza de espírito, que é uma pessoa que tem vamos dizer assim, um desenvolvimento espiritual não tão nobre, vamos dizer assim. Diz assim, que pobreza de espírito isso. Mas não é isso também que Mateus está falando. Mas por que Mateus usa a expressão pobre de espírito? E diz porque deles é o reino dos céus. Não é porque Mateus está necessariamente retirando do texto o seu caráter social, o seu caráter histórico e temporal, de fazer uma discussão séria a respeito da pobreza. E aqui está o primeiro aspecto que eu queria ilustrar para você a respeito do Sermão da Montanha e dos textos bíblicos. Eu gosto sempre de dizer e de ensinar que a Bíblia, cada evento, cada história narrada na Bíblia, vamos pegar uma história, né? Esse texto não é necessariamente uma história, né? Um evento, mas é um sermão. Mas se você pegar qualquer história da Bíblia, no Velho ou no Novo Testamento, eu sempre estimulo as pessoas a tentarem olhar esses relatos a partir de 3 perspectivas. E uma não anula a outra. Elas são complementares. Primeira coisa que uma história, que um texto bíblico tem, é o seu conteúdo histórico textual. Ou seja, é o evento em si, é o fato narrado em si. Aquilo que o texto está contando. A história por si só. Então, qual é o contexto dessa história? Onde ela aconteceu? Ela aconteceu em um determinado momento, num determinado lugar, numa determinada data, com determinados personagens. Então, a Bíblia tem esse conteúdo que é a historicidade dos textos. Eles são fatos que ocorreram realmente. Então, o texto tem a sua perspectiva histórica. Agora, junto com a narrativa da sua perspectiva histórica, o texto tem a sua perspectiva moral. O que é a sua perspectiva moral? A perspectiva moral do texto é o seu conteúdo didático, pedagógico, né? Quem é da minha geração assistia o desenho do He-Man. E toda vez que acabava o desenho do He-Man, que a gente ficava assistindo ali de manhã no show da Xuxa, né? E acabava o desenho do He-Man, aparecia no final do desenho uma reflexão a respeito de qual ensinamento que aquele desenho daquele dia trouxe pra gente. Então hoje, crianças, nós falamos aqui a respeito da verdade, sobre falar a verdade, a importância de falar a verdade. E aí a gente assistia a história, e quando a gente assistia a história, a gente estava apenas assistindo a história, se divertindo, vendo os acontecimentos da história. Só que no final, né, aparecia lá o Príncipe Adam, que era o cara que virava He-Man, né? Como dizia determinado humorista, né, o superpoder mais esquisito dos desenhos animados. Era um cara que, quando se transformava num super-herói, a única coisa que ele ganhava era um bronzeado e um colete com o escudo do Vasco no peito. Olha que super-herói mais ridículo. Mas era o He-Man. Então, o He-Man, o Príncipe Adam, que era o He-Man, ele chegava ao final e ele dizia: qual é a moral da história? O que você aprendeu com esse desenho de hoje? E às vezes, quando a gente assistia o desenho, a gente não estava aprendendo coisa nenhuma, a gente só estava vendo o desenho mesmo. Mas depois a gente era levado a perceber qual foi o sentido pedagógico daquela história. Ela tem um conteúdo ali que nós podemos aprender algo com ele. Então, veja bem, você tem um aspecto histórico, que é a história em si, que é o desenho que está passando, e você tem um aspecto moral, que é qual o ensinamento que você pode tirar dessa história. Só que a Bíblia, ela transcende uma história comum, que tem o evento e a interpretação moral do evento. A Bíblia é muito mais do que isso, né? Se você pegar e ler um mito grego, por exemplo,
você tem a história do mito, que é aquele personagem, aquele deus ou aquele semideus e todos os acontecimentos daquela história, mas cada uma daquelas histórias tem um significado psicológico, trata de um aspecto da psique humana. E é por isso que até hoje, na própria psicologia, os deuses e os mitos gregos são usados para designar determinadas interpretações dos fenômenos psíquicos humanos, né? E a gente trata comportamentos a partir de figuras como Édipo e tantas outras. A própria psique, que dá nome à nossa consciência, à nossa mente, né? Era o nome de um personagem da mitologia e por aí vai, Afrodite, Ares, todos os aspectos da psicologia humana estão lá representados nos mitos. Então você pode ler a história dos mitos, que é muito divertida e muito legal, ler mitologia, e você pode também aprender com o significado psicológico de cada um daqueles personagens. A Bíblia tem esse aspecto também, ela tem o fato e tem o significado do fato. Só que, para além da literatura comum, a Bíblia tem um terceiro viés, que é o significado deste evento na revelação da história da salvação. Então o texto tem um significado histórico, ele tem um conteúdo histórico, factual, ele tem um conteúdo moral e ele tem um conteúdo escatológico, profético, melhor dizendo, que é onde esse texto ele dialoga com a revelação do mistério de Deus. E aí, a Bíblia pode nos presentear com muitas coisas. Há quem leia a Bíblia e consiga tirar dela uma leitura moral. Os ensinamentos, ler o Sermão da Montanha e ver ensinos sobre justiça, sobre bondade, sobre mansidão, sobre perdão e sobre uma série de aspectos que são aspectos morais do comportamento e que podem mediar de uma forma positiva os relacionamentos humanos. Mas por trás desse texto do Novo Testamento existe um aspecto transcendente, sobrenatural, místico, profético. E tudo isso eu estou falando apenas para ler com você o versículo 3 que diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o que significa isso? Nós podemos ler esse texto na dimensão moral do texto, porque o texto está falando do pobre que é pobre mesmo. Do pobre que é o empobrecido, que é aquele que é vítima das exclusões e dos crimes sociais, do pobre que é aquele que foi vedado a ele o acesso e a possibilidade de ter uma vida digna. E Jesus se preocupa muito com esta situação. Esse é um tema recorrente no Evangelho. Recorrente. O apóstolo Tiago chega a dizer que a verdadeira religião, aquela que presta para alguma coisa, não é essa que as pessoas vão para a igreja com seus olhinhos fechados, com as suas mãos levantadas e que vivem lá os seus mistérios intimistas. O apóstolo Tiago diz que a verdadeira religião é esta, que é cuidar da viúva, do órfão e do oprimido. Então a Bíblia tem uma preocupação. O Deus de Israel é o Deus dos oprimidos. O Deus de Israel é o Deus dos desfavorecidos e ele sempre estará ao lado dos desfavorecidos. Agora, é preciso que a gente entenda que ao ler bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus, que a Bíblia não está dando um caráter de pureza ao pobre. E nem está falando que o reino dos céus, nesse contexto moral, significa a salvação. Porque o pobre e o rico, ambos são pecadores. Pobres e ricos, ambos carecem da graça de Deus. Pobres e ricos, ambos precisam do perdão de Cristo Jesus para herdarem a salvação. Todos estão
diante do pecado, debaixo da mesma condição. A pobreza não traz nenhum mérito salvífico para o pobre pela sua condição. O sofrimento não é salvador. O sofrimento não é expiatório. Não é. Para a fé cristã bíblica, não é. Pode ser para algumas outras interpretações religiosas de evangelho que não são efetivamente o cristianismo do modo como o Espírito Santo tem nos revelado. O sofrimento não é expiatório do ponto de vista da salvação. Entretanto, o problema é que quando a gente fala de reino dos céus, a gente tem a compreensão que estar falando de reino dos céus significa que se a pessoa pobre, pela única condição de ser pobre e pela única condição trazida pelo sofrimento, tem livre acesso ao reino dos céus. Isso não é verdade. Não é isso que o texto está dizendo. Não, pastor, mas o texto não está dizendo bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. O grande problema é que nós tratamos reino de Deus, Basileia Tuteu, ou reino dos céus, nessa perspectiva geográfica que a gente vai traçando, né? Que o reino dos céus é aquela dimensão onde nós vamos viver a eternidade salvos em Jesus. Mas no Sermão da Montanha, ele traz esse reino para um contexto muito mais histórico do que nós queremos construir no nosso pensamento. E veja, eu estou fazendo a leitura do aspecto moral do texto. Já já eu vou falar do aspecto profético. Lembra? Eu falei que o texto tem 3 sentidos. O fato em si, o seu ensinamento moral e o seu conteúdo profético. Eu estou aqui no ensinamento moral. Nessa perspectiva relacional, social e temporal, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino, está diretamente relacionado com o que nós vamos encontrar no mesmo Sermão da Montanha, no capítulo 6, daqui a alguns versículos, quando Jesus vai dizer assim: quando vocês orarem, vocês vão orar desse seguinte modo: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Opa! Então, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino, o governo de Deus e a justiça de Deus, ela é para os pobres, porque neste contexto temporal, o Senhor, Deus de Israel, o Deus revelado em Jesus, é um Deus que está do lado da causa do oprimido. E o governo de Deus, a justiça de Deus, irá sempre ter como prioridade os oprimidos. Não tem a ver com mérito salvífico. Não tem a ver com redenção para ir para o céu. Tem a ver com que o reino de Deus tem uma prioridade, que é se colocar em defesa do oprimido. O cristão, quando ele ora, venha ao teu reino, Senhor, ele precisa entender que ele está clamando para que o reino dos céus se manifeste entre nós e que entre nós este reino dos céus será prioritariamente para os oprimidos. Entendeu? Que eu estou tirando o texto da sua dimensão profética e estou lendo na sua dimensão temporal, da sua dimensão moral, na sua dimensão social. O reino de Deus é dos pobres. O reino de Deus é dos que choram. O reino de Deus é dos mansos. O reino de Deus é dos que têm fome e sede de justiça. Cada uma dessas afirmações, elas estão se referindo a realidades temporais, nesta primeira leitura. O grande problema que eu julgo ter havido na teologia da libertação, e eu não vou entrar no mérito de dizer para você o que foi, mas foi um movimento de leitura social da Bíblia e do Evangelho na América Latina, a partir dos contextos de opressão, de exclusão, de miséria, de fome e também de ditaduras de todos os modos. O grande problema da teologia da libertação é que ela sacralizou o pobre e sacralizou a pobreza como se esta pobreza por si só fosse expiatória do ponto de vista do mistério da salvação. Quando, na verdade, o texto está nos falando
de um reino que se materializa entre nós com justiça. Com justiça, com igualdade, lutando pelo direito do pobre. E isso não tem a ver com a bondade da pessoa. Eu sempre gosto de dar um exemplo. Se você, de repente, abre a porta da sua casa e você, ao sair na rua, dá de cara com um cara desses fortões marombados, né, treinados no jiu-jitsu, espancando uma velhinha. Se você der de cara com um cara desses fortões espancando uma velhinha, independente do fato de você conhecer qual é o caráter da velhinha, o que ela disse a ele, se ela o xingou, se ela ofendeu a mãe dele, se ela foi o menosprezou, se ela praticou bullying com ele, o que ela tenha feito, antes de você tentar entender a natureza do caráter da velhinha, daquela pessoinha idosa, em relação ao caráter do lutador, você vai defender a velhinha. E por que você vai defender a velhinha? Porque naturalmente você vai estar diante de uma condição de desigualdade extrema. É um lutador de MMA espancando uma senhora de idade. Esta condição, ela se sobrepõe a qualquer outra motivação que possa ter ensejado a fúria daquele homem sobre aquela velhinha. Não importa se ela é a bruxa do 71. O que importa é que diante da condição de injustiça que está diante dos seus olhos, você sabe claramente ao lado de quem você tem que se posicionar. E é por isso que o reino de Deus é para os pobres. Porque diante das desigualdades do mundo, Deus não titubeia a respeito de que lado ele está. E a igreja não deveria ter dúvidas de qual é o seu lado da história. O cristão não deveria ter dúvida a respeito de que população da cidade será alvo da sua preocupação, do seu zelo, do seu cuidado e do seu engajamento social. Serão os pobres, serão os marginalizados, serão os desfavorecidos, porque deles é o reino de Deus. Essa é a dimensão histórica desse texto. Agora eu vou ler o texto de novo, para falar dele na sua dimensão profética, porque essa é o que me interessa nessa manhã, mas eu não poderia ler a dimensão profética levando você a acreditar que ele não se aplica a esta dimensão temporal, social e histórica. Porque senão eu estaria trazendo você a uma leitura da Bíblia que aliena você de fazer com que o evangelho seja alguma coisa aplicável à vida. Lembra que eu falei da questão da dicotomia, de espiritualizar as coisas, enfim? Agora vamos ler o mesmo texto na sua dimensão profética. Versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu vou projetar para você, só para que você fique claro, eu vou clicar aqui numa palavra, perdão. Eu vou projetar para você aqui o dicionário, o texto com o dicionário, eu vou clicar em cima da palavra, para que você veja, esta é a palavra grega que está aqui, que está traduzida como humilde. Está aí na sua tela. Se você baixar aqui, esta palavra significa, está aqui o significado dessa palavra no grego, tá? Pessoa reduzida à pobreza, mendicância, que pede esmola, destituído de riqueza, influência, posição ou honra. E aí, como consequência disso tudo, humilde, aflito, destituído de virtudes cristãs. Ah, agora aqui a coisa já ganhou o caráter profético. O problema é que o tradutor, ao fazer a tradução e optar pela palavra humilde, ele já está trazendo aqui o significado profético do texto, abrindo mão do seu conteúdo histórico. Porque a palavra em si, o seu significado primeiro é aquela pessoa que foi condicionada à pobreza, levada à mendicância e que tem a ausência de bens materiais. Você leu aqui no dicionário comigo. Tanto que, se eu mudar o texto para a Bíblia corrigida, você vai ver que Jesus está dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito. Se eu fizer a mesma coisa,
pegando outras traduções, por exemplo, se eu pegar aqui a tradução NVI, que é a Nova Versão Internacional, você vai ver o verso 3 aqui dizendo: bem-aventurado também os pobres de espírito. Se eu for um pouco mais longe ainda e pegar a tradução em língua inglesa, que é a Bíblia King James, e você ler aqui o versículo 3, né? Diz aqui que blessed are the poor, abençoados são os pobres no espírito. In spirit, no espírito, e essa é uma boa tradução, porque deles é o reino dos céus. Então, eu coloquei aqui várias opções de tradução para você perceber que a única que traduz esse texto como humilde é a versão atualizada, que é a que nós usamos, né? Mas é preciso a gente entrar na exegese da palavra, do texto, para que a gente possa ampliar a sua compreensão. Então, o texto está dizendo aqui: bem-aventurados os pobres de espírito. O que é este pobre de espírito? Ou, como na tradução está, humilde de espírito. Agora vou falar da sua dimensão profética. O Dr. Martin Lloyd Jones, ele tem um livro que fala só sobre o Sermão da Montanha. Nós pregamos, inclusive, durante mais de um ano, durante 1 ano e meio, nós pregamos o Sermão da Montanha, versículo por versículo, na verdade, iluminados pelos sermões de Martin Lloyd Jones, teólogo, pastor anglicano do século XX, iluminados por Martin Lloyd Jones. E nesse contexto dos ensinamentos, teólogo pastor puritano, né, para ser mais preciso, do Dr. Martin Lloyd Jones, é que eu quero dividir com você o significado profético desse texto, o significado espiritual desta palavra. O que é ser pobre de espírito? E deles é o reino dos céus. Esta condição de pobreza, esta condição de humildade de espírito, é a condição com que nós enxergamos a natureza do nosso ser. Aquele que tem consciência da miséria da sua condição espiritual, aquele que tem condição de que ele não tem recursos próprios, aquele que sabe que ele é totalmente dependente de ser ajudado, aquele que tem a consciência de que não há nenhum bem, nenhuma riqueza, nenhum tesouro próprio que ele possa apresentar pela sua salvação. É este que nada vale-se em si mesmo, por isso que ele é pobre de espírito, segundo Mateus, porque é aquele que espiritualmente tem consciência de qual é o seu lugar. E qual é o nosso lugar espiritual original? Mortos espiritualmente, miseráveis espirituais. Aquilo que João Calvino sistematizou como sendo a depravação total do ser humano a partir do pecado original. Esta condição de total depravação, de absoluta pobreza espiritual, de absoluta inaptidão, inadequação, de absoluta falta de recursos, de instrumentos espirituais capazes de mudar a nossa condição de pobreza para uma condição de riqueza. Não temos nenhum mérito. E ter consciência desta condição, que vai nos levar não só a chorar, como ter fome e sede de sermos justificados. Olha, agora eu já estou fazendo uma leitura profética de todos os versículos do sermão. Fome e sede de justiça, que no primeiro contexto se aplicava à justiça do ponto de vista das relações humanas, mas agora no contexto profético se aplica à justiça no que diz respeito a sermos justificados do pecado pelos quais nós não temos condição de pagar. E ter fome e sede de justiça, do ponto de vista escatológico, salvífico do Novo Testamento, o que é a justiça? É aquela que Martinho Lutero fala na sua reflexão reformada de Romanos 1,17. A justiça de Deus se manifesta no Evangelho, através de Jesus Cristo, de fé em fé, como está escrito: o justo se torna justo, o justo vive pela fé.
De modo que o que é ter fome e sede de justiça? É ter fome e sede de ser alcançado por esta graça. É desejar perdão. É saber que não há mérito em si mesmo e que se você não for alcançado pela justiça de Deus, o que sobra para você é a consequência inevitável, fatal e cruel da morte trazida pela sua miséria espiritual. Ter fome e sede de justiça é ter consciência da sua pobreza, da sua ausência de recursos próprios para transformar a sua própria causa. Por isso que é bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E esta consciência da nossa pobreza, esta consciência de humildade, essa consciência de que não há nenhuma riqueza e nenhum bem particular que eu possa oferecer a Deus em favor de mim mesmo, e que tudo, no que diz respeito à obra da salvação, é um ato generoso de Deus, é um ato da graça de Deus, é aquilo que Deus nos dá de graça. Por isso que o profeta Isaías, no capítulo 55, diz: todos vós os que tendes fome, e todos vós os que tendes sede, vinde comprar e comer, sem dinheiro e sem preço. Porque nós não temos recursos. É a parábola das bodas, onde o Senhor manda os servos trazerem para dentro da festa os coxos, os mendigos, os que estão pelas ruas, jogados nas vielas, nos becos, nos guetos. E o Senhor diz: coloca todos para dentro, porque os nobres, os que têm recursos, aqueles que se julgam aptos, aqueles que têm os seus próprios bens, porque um comprou um campo, o outro comprou uma junta de bois, o outro está curtindo os seus prazeres do casamento. Aqueles que acham que não há em que serem favorecidos em vir à festa do rei, eles podem se dar ao luxo de querer continuar vivendo a sua vida, porque eles se acham autossuficientes, mas os pobres, eles jamais poderiam entrar naquela festa se não fossem levados pela gratuidade do convite do rei. Não só o convite, mas eles foram trazidos pelo braço do próprio rei, porque o rei diz assim: vai lá e traz eles de qualquer jeito para mim. É esta pobreza do pecado, desta miséria espiritual que nós fomos, sob a qual nós fomos submetidos, encarcerados a partir da queda. Bem-aventurados os pobres. Bem-aventurados aqueles que têm consciência desta sua condição. E como esta consciência se desdobra? Eu disse, primeira coisa, Jesus diz: recebei de graça dai. É muito emocionante quando a gente, nesse tempo que a gente tem ajudado pessoas com cestas básicas, a junta diaconal, que tem abastecido mensalmente cerca de 40 famílias, né, desde que começou a pandemia. A minha esposa, que coordena um projeto social lá, junto à igreja de Jacarepaguá, mais de 100 famílias mensalmente são abastecidas. Toneladas de alimentos que foram distribuídos. Chega a emocionar quando você vê uma pessoa pobre, com 4 filhos, e que não tinha nada para comer, fazer contato e dizer assim: tem alguma compra? Tem alguma doação? Tem algum quilo de alimento? E aí se pergunta assim: mas você recebeu? Já acabou o seu? E ela diz assim: não, dividi com a minha vizinha, que não tinha nada para dar para os filhos dela. Sabe, esse é o primeiro aspecto desta consciência que nós precisamos ter em relação à nossa pobreza espiritual. É que a gente passa a tratar os outros pecadores com generosidade.
Porque o que a gente recebeu do ponto de vista de perdão, a gente não merece. Porque o reino dos céus não é nosso, porque a gente tem como comprá-lo, adquiri-lo. Como se nós tivéssemos méritos para alcançar e entrar nele. A gente sabe que a gente é pobre. O que a graça de Deus faz com a gente é que a gente é pobre, mas a gente é limpinho. A gente é pobre, mas a gente foi lavado e remido. E os pobres que foram para a festa do rei estavam em vestes novas, porque naturalmente ninguém entrou no banquete do rei sujo, imundo. Eles foram trazidos do jeito que estavam, mas foram ali tratados pela generosidade do próprio rei. Mas alguém dentre eles, diz a parábola, alguém dentre eles se recusou a esse tratamento. E quis permanecer na arrogância das suas roupas sujas e velhas de pecado. E o rei disse, olha, mas como você está aqui assim? E ele não disse assim, não, porque é a única roupa que eu tenho. Não, porque todos que estavam ali eram pobres como ele, mas todos foram justificados, todos foram santificados pela obra do Espírito. Só que ele disse assim, não, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, e não tenho interesse nenhum em mudar, não tenho interesse nenhum de me tornar alguém melhor. Então o rei disse, então o seu lugar, você está no lugar errado. Porque você é pobre, mas não é pobre de espírito. Você é pobre, mas se acha rico. Você é pobre, mas continua na arrogância de que você não precisa de salvação. Você é pecador, mas continua achando que você tem beleza, riqueza e mérito suficiente para dar conta da sua própria salvação. Você, na verdade, é igual aos ricos que se recusaram a vir para a festa. E hoje, dentro da festa das bodas do Senhor, da Igreja de Cristo, tem um monte de gente que é pobre, pecador, mas se comporta como se rico fosse. Como se fosse melhor que alguém. Como se não precisasse da mesma graça, do mesmo perdão. Como se merecesse. E aí passa a olhar as pessoas e, em vez de tratar com profunda generosidade e misericórdia, quando as vê tropeçando nos seus erros, nos seus pecados, e entender que é desse mesmo lugar que você vem. É como uma pessoa que, tendo recebido pouco para ela e para os seus próprios filhos, divide com a vizinha, porque tem misericórdia, tem compaixão. E por que ela é capaz de dar do mantimento que ela nem tem para a sua própria vizinha? Porque ela sabe o que é não ter o que dar de comer aos filhos. E quem sabe que é pecador e tem consciência da sua condição e é pobre de espírito porque tem a consciência da sua miséria espiritual, sabe o que é o peso das culpas, das acusações, da impotência que é gerada em nós diante do pecado. E por isso é generoso. Por isso que não trata os outros como se o outro estivesse na condição que está porque quer estar. Ele sabe como é que ele chegou naquela condição de pobreza. E aquela mulher, que não tem nem para os seus filhos, ela sabe que ela não está ali porque quis. E nem a sua vizinha. Ela sabe que é uma força social maior que as oprime. E que por mais que elas lutem, não é suficiente para vencer esta barreira de exclusão social. Então ela reparte. E é o que o cristão deveria ser. Pessoas que são generosas e não hostis àquelas pessoas que na pobreza, que na miséria do seu pecado, tropeçam e padecem pelo caminho. Então, o pobre de espírito, do ponto de vista espiritual, é aquele que demonstra essa generosidade para o outro. Que partilha, que tem empatia. Porque ele não olha as pessoas pecando e diz assim, que absurdo. Como se ele não fosse pecador. Ele
olha e diz assim: eu sei o que é estar neste lugar, mas a graça de Deus me alcançou. O mínimo que eu posso fazer com o pouco que eu tenho é repartir. Então, nesse aspecto, a pobreza social, ela serve sim de parâmetro para a ilustração do sentido profético e espiritual desse texto. O pobre não tem vergonha de demonstrar a sua dependência, de reconhecer as suas carências e, sobretudo, de aceitar ajuda. Ajuda. Mas aí agora eu vou sair desse texto para ir para o texto de Apocalipse. Vamos lá? Porque agora essa conversa vai ganhar um outro patamar. E eu já estou com pouco tempo, mas vamos tentar chegar lá. Eu quero ler com você a carta à igreja de Esmirna. Tem muita gente que acha que o grande contraste à igreja de Laodiceia é a igreja de Filadélfia. Não é. Normalmente as pessoas comparam a excelência, os elogios a Filadélfia, as críticas a Laodiceia. Na verdade, a igreja que faz contraste com Laodiceia nas cartas da Ásia, ela é a carta à igreja de Esmirna. Uma igreja perseguida, uma igreja pobre, uma igreja simples. E eu já disse isso, Policarpo era o bispo da igreja de Esmirna. Foi discipulado pelo próprio apóstolo João, foi ordenado por João, e ele dá continuidade à obra e o ensino do próprio apóstolo João na comunidade, na cidade de Esmirna. E o texto diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, entre parênteses, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. Na carta da igreja a Esmirna, nós temos aqui um contexto muito, muito peculiar. Ela não é só uma igreja pobre, mas o Senhor faz questão de dizer: mas és rica. Porque esta pobreza é aquela consciência de quem percebe-se pobre, sabe-se pobre, sabe-se dependente, sabe-se frágil. E a igreja de Esmirna é esta igreja. Ela não tem em que prevalecer, ela não tem influências. E esse é um outro aspecto que está no texto. Ela é uma igreja perseguida. Ela é uma igreja perseguida. Nós temos na história do cristianismo primitivo muitas situações onde houve determinada proteção aos crentes, porque as igrejas tinham gente importante, às vezes tinham gente do Senado, tinham esposas de senadores que eram cristãs. Então havia uma certa mediação em algumas comunidades. Esmirna não tinha nada disso. Esmirna não tinha gente importante, não tinha desembargador, não tinha deputado, não tinha senador, não tinha juiz, não tinha esposa de deputado, de senador e juiz. Esmirna era uma igreja pobre. Mas era aí que estava a riqueza de Esmirna. A grande beleza da igreja, irmãos, é quando ela reconhece que o seu poder não está na sua força institucional, que o seu poder não está no seu tamanho organizacional, e nem que o seu poder está nas suas influências políticas. A grande virtude, Esmirna, ao lado de Filadélfia, de 7 igrejas, são as únicas 2 que não recebem nenhuma repreensão.
E por quê? E Esmirna é a primeira delas, né? Ela está depois da carta à igreja de Éfeso, e logo vem a igreja de Esmirna. Ela não sofre nenhuma repreensão. Deus, aliás, é uma das menores cartas. Porque Deus não tem nem muita coisa a dizer para esta igreja. Deus só tem uma coisa a dizer para ela. Tenha esperança. Tenha esperança. Resiste à tribulação. Não abre mão dos teus valores. Não abre mão dos conceitos da tua fé. Porque a tua aparente pobreza, esta é a tua grande virtude espiritual. A sua total dependência do meu poder. Você não pode se prevalecer de ser amigo do presidente, de ser amigo do senador, de ser amigo do deputado. Você é pobre. Você é uma igreja marginal. A grande força... Olha, você é uma igreja... que está sujeita a todo e qualquer tipo de perseguição. Os momentos mais vitoriosos e triunfantes da igreja cristã, irmãos, foi quando ela era uma igreja marginal. Essa foi a nossa grande força. Enquanto o cristianismo estava sendo perseguido do final do século I até o século III, e que houve martírios, perseguição, e que a igreja era uma igreja que não estava, jamais esteve associada ao poder. Enquanto isso aconteceu, essa igreja era uma igreja viva, poderosa, triunfante. Foi o tempo dos pais apostólicos. Foi o tempo dos grandes mestres da espiritualidade cristã. Esta sabedoria, essa virtude da igreja, esse poder sobrenatural da igreja, sempre surgiu dos mais desfavorecidos. Nunca dos poderosos. Nunca daqueles que estavam em evidência. Se você quer encontrar a face mística, poderosa e sobrenatural da Igreja de Cristo, não procure isso nos grandes movimentos, com todo respeito. Não que não haja isto lá, mas nestes grandes movimentos você vai encontrar este poder e esta mística nas pessoas mais simples. Porque você vai perceber aquilo que eu vou dizer daqui a pouquinho. Que chega uma determinada hora que a fé, lembra que esse era o tema lá do começo? Que a fé, ela perde a sua consistência de ser algo que está firmado no mistério e passa a ser algo que está firmado em métodos, em ideologias, em procedimentos e uma série de outras coisas que vão transformando a igreja de um organismo vivo, olha as palavras que eu estou usando, que vão transformando a igreja de um organismo vivo para se tornar uma organização. E há uma diferença muito grande entre ser um organismo e uma organização. Esmirna é um organismo vivo. É uma igreja que não tem relevância organizacional, mas tem poder espiritual. Tem pureza. E os moralistas, os doutores, defensores da dogmática religiosa, está aqui no verso 9, blasfemam contra ela. A demonizam. Aqueles que se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. E você vai encontrar que as mais importantes manifestações de evangelho puro hoje no cenário brasileiro, por exemplo, eles são demonizados pelos grandes ícones desta grande organização evangélica. E possivelmente você, evangélico, está ouvindo
aqueles que estão se declarando judeus e não são, e está acreditando na blasfêmia deles contra aqueles que são os que estão ao lado dos pobres e dos oprimidos. Preste atenção. A pobreza da igreja é a sua riqueza. A igreja marginal é essa que o Senhor diz, eu estou contigo até o fim. É essa. Só que tem uma outra igreja, a que está aqui no capítulo 3, que você já ouviu falar bastante dela. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que tu não és fria nem é quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, eu estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Então veja, Esmirna, por isso que eu digo que o contraste de Laodiceia não é Filadélfia, o contraste de Laodiceia é Esmirna, porque a Esmirna o Senhor diz assim, você sabe-se pobre, você se enxerga pobre, você vive como pobre, você vive e resiste na marginalidade e na simplicidade, mas você é rica. Já a Laodiceia, por isso que o contraste de uma é outra, já a Laodiceia o Senhor diz assim, você se acha rico, abastado, e por isso não precisa de coisa alguma, mas na verdade é você que é miserável, infeliz, pobre, cego e nu. Então esta igreja, que se torna autossuficiente, de virtudes, de poder, de influência, de dinheiro, de fartura, de abundância. Esta igreja é a igreja que corre o risco de já não ter mais a sua fé baseada no sobrenatural. Se torna uma fé firmada em coisas temporais. Então ela passa a viver para defender um projeto político, por exemplo. Ela passa a viver para defender um personagem político. Ela passa a viver para defender um conjunto de ideias e um programa de governo. Ela passa a viver para defender os seus métodos e as suas estratégias de crescimento. E ela conseguiu encontrar a fórmula para as coisas darem certo. E ela então formata. Então existe um padrão de púlpito, um padrão de cor de parede, um padrão de iluminação, um padrão da roupa do pastor, um padrão de música, um padrão de discipulado, tudo passa a ser padronizado. Tudo passa a ser engarrafado. E a gente engarrafa tudo. De modo que se Deus estivesse do lado de fora, a gente nem ia perceber. Por quê? Porque a gente conseguiu procedimentar tudo. A gente é autossuficiente. A gente não precisa de Deus para fazer culto. A gente sabe fazer culto. A gente sabe qual é a fórmula que dá certo. A gente sabe o que fazer para as pessoas chorarem, para elas se emocionarem. Eu sei o que fazer. Eu sei, se eu quiser pegar o meu violão, sentar com um grupo de pessoas, eu sei exatamente o que fazer para levá-las ao extremo lugar de prazer, emoção, lágrimas, quebrantamento, êxtase. Eu sei exatamente como fazer. E no final a gente diz assim, como é que a gente está rico, hein? Como é que tem poder de Deus? E o Senhor está dizendo assim, não é poder não. Não é poder não. Você acha que é rico, você acha que tem tudo, você acha que está cheio de unção. Você é pobre, miserável, cego e nu, infeliz. Não tem vida, não tem comunidade, não tem afetos.
Os relacionamentos são baseados nestas interações religiosas de proselitismo, de líderes e liderados. Se a pessoa sair da igreja, mudar de igreja, ela vive um estranho. Ela vira um estranho, ninguém nem telefona, porque não se construiu amizade, não se construiu relacionamento, não se construiu intimidade, não se construiu nada. Era só alguém que estava pertencendo a um projeto de crescimento. Era um número, era uma estatística. O que é mais interessante é que no versículo 20, o Senhor diz assim para esta igreja: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei em sua casa. E tem gente que adora repetir isso para o ímpio. Dizer assim para o não cristão: olha, o Senhor está à porta e bato. Abre a porta do teu coração para Jesus. Esta frase, irmãos, está sendo dirigida à igreja. Vocês estão se reunindo, vocês estão cultuando, vocês estão se organizando, vocês estão crescendo, se tornando, ganhando visibilidade, ganhando prestígio, e eu estou do lado de fora, batendo na porta, tentando entrar de novo nos seus cultos. E vocês chamam esse emocionalismo todo de vocês de presença de Deus. E as pessoas do mundo não conseguem enxergar esse Deus em vocês. Talvez até o teu marido ou até a tua esposa sequer consiga ver esse Deus em você. Teu vizinho, então, nem sabe. O teu colega de trabalho, para ele você é qualquer coisa, menos alguém que faz ele sentir a presença de Deus. Miseráveis, pobres, cegos e nus. Mas, sobretudo, a primeira palavra, infeliz. Porque não é uma fé que está baseada no poder de Deus. É uma fé que está baseada em crenças que foram construídas a partir de ideologias. E a igreja está cheia desta nova experiência de fé, que é uma fé que é produzida pela construção ideológica. Ventos de doutrinas. E tem gente que acha que ventos de doutrina são só as heresias, aquelas mais escandalosas que a gente vê muito. Não, irmãos. Esta igreja aqui, sabe? Que funciona bem, que tudo é abundante, que tudo é portentoso. O Senhor está dizendo: você acha que é o que você não é. Você pensa que é o que você não é. E talvez você esteja pensando que o que está guiando a sua vida é a sua fé. E eu termino aqui. E talvez você esteja pensando que o que está guiando a sua vida é a sua fé em Deus. Mas pode ser que você esteja avaliando o mundo a partir da fé que você está colocando nas palavras de alguém. Talvez quando surge um determinado tema, você diz assim: vou ver o que o fulano de tal falou sobre isso. E aí você passa a se aliançar com ideias que são desconectadas. Eu já citei esse exemplo aqui, como a música do Cazuza, né? Suas ideias não correspondem aos fatos. Porque a gente pensa que é o que não é, porque a gente está tão autossuficiente. E o que é essa fé autossuficiente? É a mesma fé que leva o ateu a ser ateu. Ele coloca tanta fé na sua razão
E C.S. Lewis perguntava o seguinte: se a tua mente e os teus pensamentos são processados a partir de sinapses que são criados fruto de um processo eletroquímico do seu organismo, você não acha que colocar toda a sua fé no seu pensamento e na sua razão talvez seja um ato muito mais cego do que você crer em Deus? Porque já você parou para pensar que o louco não sabe que é louco? Que o louco acha que o modo como ele enxerga o mundo é o modo como o mundo é? Então você já parou para pensar, você que coloca tanta fé na sua razão ao ponto de não crer no mistério de Deus, a possibilidade de você ser um louco que não sabe que é louco? Porque você deu poder tão grande à sua mente e você acredita tanto nela de um modo tão incondicional e nas coisas que ela pode elaborar para você a partir das suas experiências sensoriais, e que todas essas experiências podem ser absolutamente equivocadas, assim como alguém que tem um membro amputado é capaz de sentir cosquinha naquele membro, alguém que amputa uma perna sente cosquinha no pé que já não tem mais, porque essa é uma produção do seu próprio pensamento. Mas se você der uma fé incondicional ao seu pensamento, você vai acreditar que ainda tem um pé que já não tem? Esta é uma reflexão que não é minha não, é de C.S. Lewis, viu? E, aliás, um homem que era ateu. Até que um dia, olhando para o espelho, disse: Jesus Cristo, eu me rendo, eu me rendo. E tem gente hoje que está vivendo essa fé racional. Tem gente hoje que coloca a sua fé na ciência. E aí, ele só passa a acreditar naquilo que é provável. E o escândalo do cristianismo não é provável, até porque não pode sequer ser submetido às regras de Humes, né, o pensador, das probabilidades. Porque é um evento único, a encarnação do verbo, a sua morte e ressurreição, não há qualquer estudo de probabilidade que possa torná-lo para nós um pouco mais palatável. Ele é escândalo. É um escândalo. É loucura, como o próprio Paulo diz. É escândalo para os judeus e é loucura para os gregos, que são tão reflexivos. Mas as pessoas colocam a sua fé inteira na razão científica. Há pessoas que hoje estão colocando a sua fé nas teorias econômicas. E abraçaram determinada filosofia material de pensamento econômico, que isso passou a ser um dogma para ele. E ele não admite que sejam feitas críticas ao seu modelo econômico. E o que se desdobra a partir disso, dessa fé no pensamento, esta fé na razão e esta fé nas ideologias, na ciência e nas ideologias, é que a igreja construiu também o seu próprio pacote de fé, que nada mais tem a ver com o evangelho, mas tem a ver com os homens, as crenças, os pilares, os conceitos, os valores que determinado pacote de pensamento decidiu assumir. E é por isso que nós estamos diante de um país que está dividido entre dois extremos. E por que está dividido entre dois extremos? Porque as pessoas estão depositando a sua fé em verdades absolutas que não têm a ver com a fé no mistério de Deus, que faz com que a gente seja capaz de não pender a nenhum extremo, mas de olhar a realidade à luz da clareza espiritual com que Cristo nos ajuda a lidar com as pessoas, a ser generoso com os pecadores e a não nos prevalecer e não avaliar
a nossa espiritualidade a partir do sucesso, a partir da nossa relevância midiática, ou seja, ou a partir da nossa influência política, mas entender que nós somos pobres, somos um povo que foi levantado para ser um povo marginal. Marginal aqui não tem a ver com bandido, não. O marginal de estar à margem, de estar fora. Ser igreja significa ser chamado para fora. Ser santo significa ser separado. Mas a gente se misturou. E sabe o que acontece quando a gente mistura? A gente fica morno. É assim, né? Não é assim que a gente amorna as coisas? A gente mistura o frio com o quente. A gente misturou. E quando a gente misturou, o Senhor olhou e disse assim, não dá mais para separar. Não dá mais. Vou vomitar. Se for frio, eu posso esquentar. Se for quente, eu posso esperar esfriar. Mas depois que eu pego leite quente e café frio e misturo, eu não tenho mais como esfriar o café e aquecer o leite. Virou uma coisa só, que não tem mais jeito. Eu estou à porta e bato. Creia em Jesus. Não creia em pessoas. Creia no Evangelho, não siga ideias. Coloque a sua fé naquilo que é o grande mistério de salvação. E admita que a nossa riqueza é a nossa pobreza. Não seja seduzido pelo glamour deste evangelho cotidiano, deste evangelho contemporâneo, perdão. Não seja seduzido. Continue acreditando na simplicidade da oração, da convivência, dos relacionamentos. Porque esta é a riqueza do evangelho. As pessoas, não aquilo que as suas instituições se transformaram. E a igreja se perdeu. Eu termino aqui. A partir do século IV, a igreja se institucionalizou, o imperador abraçou o cristianismo como sendo a religião. Não disse que ele abraçou o cristianismo como sua fé. Ele abraçou o cristianismo como sendo a religião sobre a qual ele ia sustentar o seu governo. E do século IV para frente, você conhece a história, né? A Idade Média, a Alta Idade Média, do século V ao século X, a Baixa Idade Média, do século XI ao século XV, até que veio a Reforma Protestante, para tentar sacudir essa pobreza miserável da igreja que era rica materialmente, mas profundamente pobre espiritualmente. Mas aí a gente veio sendo seduzido pelas mesmas paixões. Então, irmãos, eu termino com esta palavra. Bem-aventurados os pobres, aqueles que sabem, que dependem, aqueles que confiam apenas em Deus, aqueles que desconfiam das suas obras e desconfiam, às vezes, até das suas próprias certezas e das suas próprias emoções, para depender exclusivamente da condução do Senhor, do Espírito Santo e da graça e da justificação que é pela fé e exclusivamente pela fé. Deus abençoe você. Amém? A gente termina aqui. E fica aí a pergunta, viu? Se você quiser interagir, nós vamos orar para fechar esse momento. Se você quiser interagir aí nos comentários sobre a possibilidade de nós levarmos a devocional para a quinta-feira à noite. Então, na verdade, o que nós faríamos? Nós iríamos transmitir à noite a devocional ao vivo e na quinta-feira seguinte, pela manhã, nós reproduziríamos a reprise da gravação da devocional da semana anterior e à noite, né, teríamos a nova devocional ao vivo. Eu digo isso pela
pela queda um pouco aqui da frequência nos nossos encontros matutinos, e que possivelmente esteja relacionado ao retorno às atividades profissionais de muitos irmãos, que já voltaram às suas atividades, já voltaram à sua vida não normal, né, mas a este novo normal e a este novo anormal, que eu prefiro dizer assim. Nós estamos vivendo um novo anormal, que está sendo normalizado. Então pode ser que a dificuldade de os irmãos estarem juntos possa tornar um pouco mais abrangente o nosso encontro de quinta-feira, se ele for também à noite. E eu estou muito curioso para saber a sua opinião, você que participa pela manhã, você que está aqui conosco. Se você diz, não, pastor, de fato, se for de noite vai ser legal também, e vai ser bom para a gente, e talvez mais gente possa participar. Coloca a sua opinião, coloca o seu comentário, e a gente vai refletir. Eu vou me reunir com o pessoal da comunicação para a gente avaliar e a gente verificar esse procedimento, como seria melhor, né? Como a gente poderia ter um pouco mais de eficácia e abrangência nisso. Foi uma alegria a gente passar juntos esse momento, é muito bom dividir. Eu volto a repetir, viu? Esse estudo não tem sido trazido como um estudo sistemático, né? Com alguma coisa que foi preparada de forma pontual. Não, é basicamente uma conversa, um bate-papo. Então por isso que às vezes eu volto, vou lá de novo e misturo os temas, irmãos, porque pode ter certeza que isso é o modo como eu estou dividindo com vocês a experiência que Deus foi colocando no meu coração, sem nenhuma tentativa de tentar engarrafar isso para você, né? Assim tem sido o nosso encontro devocional. E que Deus tenha abençoado você, viu? Vamos orar? Pai, eu te agradeço por essa manhã. Tua igreja que agora, os irmãos e irmãs estarão dando conta do seu almoço, da sua família, alguns estão ainda no trabalho, estão no trabalho já, e que o Senhor possa estar com todos nós. Continue nos guardando, nos abençoando, continue cuidando daqueles que, por alguma razão, estão vivendo um momento de dor, de perda, de luto, desemprego, Senhor, situações econômicas, limites. Deus, que o Senhor possa ser cuidadoso, providente com o seu povo, como o Senhor tem sido. Que o Senhor traga consolação aos corações que choram, que o Senhor traga esperança, que o Senhor traga uma atitude determinada, mas que, sobretudo, como refletimos nesta manhã, que o Senhor traga a nós a consciência de que nós precisamos depender totalmente de Ti e exclusivamente de Ti. Que nós não nos apoiemos em nenhuma autossuficiência, Senhor, que nos leve a esta condição de arrogância, mas que nós possamos reconhecer a nossa pobreza, para que isso possa produzir em nós generosidade, Senhor. E que esta generosidade atinja todas as áreas da nossa vida. A nossa área material, a nossa área relacional, e o nosso olhar espiritual sobre o outro, que nós sejamos generosos, Pai. E que isso seja fruto da consciência de que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Eu te louvo, te agradeço. No nome de Jesus, fica com a tua igreja. Amém e amém. Um abraço, um beijo, Deus abençoe você. Que Deus seja com a tua vida hoje e sempre. Amém? Fica com Deus.